Ó, agora o. Salve, Mano, agora. Atenção, esquerdistas! Atenção, esquerdistas! Tá proibido falar do genocídio palestino agora, hein? Tá proibido falar, sabe por quê? Porque agora o painho Lula vai financiar o genocídio palestino, né? Vai comprar 1 bi na mão dos israelenses para financiar o genocídio palestino. Então, tá proibido agora, bandeirinha da Palestina, tá proibido falar sobre o assunto, hein? Tá proibido, ouviu? Tá proibido. Agora eu vou falar pra você, mano, como que o Lula, ele constrange a esquerda, né, velho? Ele constrange a esquerda, né, velho? Agora acabou. Agora acabou. Agora vai ter que inventar outra bandeira pra defender. Agora é outra bandeira pra defender. Essa aí não pode mais defender, viu? Porque senão alguém vai apontar. Você tá falando aí que você apoia o povo palestino, coisa e tal, mas apoia o governo que tá financiando o genocídio dos caras, né? Ai, ai, meu Deus, o Congresso é racionário. Agora eu quero ver qual vai ser o xadrez 4D da turma, né? Da turma pra justificar isso aí. Bora ver. Enquanto eu ponho o almoço. camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: o governo brasileiro financia o genocídio contra o povo palestino. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, faz quase um ano que Israel vem realizando a sua solução final. E sim, gente, eu estou fazendo referência ao regime nazista. Israel vem realizando sua solução final contra o povo palestino, em resposta à ação militar do Hamas no dia 7 de outubro. Israel oprime o povo palestino no regime colonial, racista de apartheid há décadas. Mas, desde outubro de 2023, o projeto liderado por Benjamin Netanyahu, lembrando que é um problema muito além do governo Netanyahu, embora hoje seja o governo Netanyahu que lidera o Estado de Israel, de exterminar os palestinos, né, de fazer a colonização completa da região. E desde que começou esse projeto de extermínio acelerado e aberto, a gente tem solidariedade pelo mundo inteiro, atos de rua gigantescos, reações de vários países, de várias lideranças. Aqui na América Latina, o governo da Bolívia, o governo da Colômbia, o governo do Chile expressaram reações duras contra o Estado de Israel. E nesse processo todo, Luiz Inácio Lula da Silva, ele se destacou. Por que ele se destacou? Veja, goste-se ou não, ache você bonito ou feio, que é uma análise objetiva. Lula é hoje uma das figuras mais famosas do mundo, dos chefes de Estado mais famosos do mundo. Lula tem condições objetivas de assumir sim um protagonismo global no que se chama hoje de sul global, que é um termo horrível, no que se chamava anteriormente de terceiro mundo. Lula tem condições objetivas de assumir um papel de liderança global, porque é uma figura globalmente muito influente e muito expressiva. E o próprio Brasil, enquanto país, por uma série de motivos que depois, em algum momento, eu faço um vídeo no canal, há uma simpatia muito grande pelo Brasil. Nos países do continente africano, no Oriente Médio, em vários países da África, por aí vai. Recentemente, Cauê foi pro Irã e no Irã, por exemplo, as pessoas amam brasileiros. Você fala que é do Brasil, as pessoas amam brasileiros, gostam de brasileiros e por aí vai. O Brasil é massa, não sei o quê. E a seleção de futebol e Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Você chega na China, por exemplo, também as pessoas, pô, o Brasil é massa, não sei o que, e Kaká, e o Penta, e Ronaldinho Gaúcho, e Ronaldo Fenômeno, enfim, há uma simpatia difusa pelo Brasil em todo o terceiro mundo, e concatenado com a liderança que tem muito apelo, enfim, há essa condição. Só que essa condição ela se traduz para virar realidade em ações concretas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu várias declarações bastante duras, importantes, incisivas. Teve live Pix? Teve não, pô. Eu fui pegar ali, eu tava ouvindo. Contra o genocídio promovido por Israel contra o povo palestino. Chegou inclusive a comparar, uma comparação correta. Eu defendi a fala de Lula aqui no canal à época. A ação do Ué, teve sim.
Prodi mandou R$ 20 para ser presidente do Brasil, você precisa ser ladrão, Kaká. Lula roubou, a União Bolsonaro roubou joias, Pablo Marçal já desviou dinheiro de bancos e foi condenado, hoje é exaltado pela direita. Ai, meu Deus. Tamo junto, viu, Prod? Valeu, mano. Pô, tem que ser ladrão, então? F. Acabou pra nós. Que acabou. Acabaram. Netanyahu com a prática política do regime nazista. Mas o que foi que aconteceu depois de várias declarações, depois de vários ataques do governo Netanyahu ao Brasil, depois de várias agressões... Ô, Daniel Coelho, se você não for bot, vou avisar só uma vez, hein? Para de flodar no chat, mano. Manda só uma vez, velho. Marçal no primeiro turno, Sorrisinho, Bandeirinha, manda aí sua opinião, mas não fica flodando no chat não, senão vai tomar banho, hein? Do governo É bot essa porra. Netanyahu às autoridades diplomáticas brasileiras. Sabe o que foi que aconteceu? Absolutamente nada. Nada, 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 nada. O Brasil não rompeu relações diplomáticas com Israel. O Brasil não rompeu acordos comerciais com Israel. O Brasil não fez concretamente nada, mesmo depois do presidente da República afirmar que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, e mesmo depois do presidente da República Federativa do Brasil comparar aquilo com o nazismo. Então, por derivação lógica, o presidente Lula decidiu manter relações com um governo que tem práticas nazistas. O nome disso é cumplicidade. Veja, mas tudo sempre pode piorar. É impressionante. É a lei de Eribaldo. Tudo sempre pode piorar. Eribaldo sempre está dizendo que alguma coisa vai piorar. E o governo brasileiro acabou de assinar um contrato no valor de R$1 bilhão com a empresa israelense para comprar material militar, veículos, né, de uso militar. R$1 bilhão. Gente, saiu a notícia em todo canto. Nesse momento, o PCBR vem fazendo uma campanha para o Brasil romper os acordos comerciais e econômicos, especialmente do complexo industrial militar, com Israel. Vem fazendo agitação nas redes, panfletagem nas ruas, colagem de lambes, debates, atos políticos. Coloca aí, Maxwell, na tela, por favor, alguma das artes que a gente divulgou, por exemplo, nas redes sociais. E esse tema é cada vez mais urgente. Vejam, isso não depende do Congresso Nacional. Isso não depende do Congresso Nacional. Isso não depende do Centrão. Isso não depende de Arthur Lira. O presidente Lula aceitou que a compra desses veículos militares, empresas israelenses participassem do edital. O argumento do gado, que não quer fazer crítica, que não quer cobrar coerência, que não quer ter responsabilidade, né, histórica com a luta palestina, é que o edital foi neutro, foi técnico, a empresa israelense é quem se adequa melhor ao edital. Veja, isso é conversa, isso é chaveco, isso é mentira. A própria ideia de permitir a participação de empresas israelenses é uma decisão política, que o Brasil já deveria ter rompido relações diplomáticas com Israel. E aí, se você, eventualmente, achar, não, Jones, romper é demais, não sei o que, não, o governo brasileiro poderia, no mínimo, ter tomado uma posição de que as relações diplomáticas com Israel estavam suspensas enquanto existia o governo Netanyahu e a situação atual. Aí deixando claro que não é um problema com o povo israelense e tal. Quer fazer uma posição rebaixada, sabe, limitadíssima? Daria para ter feito isso. O governo brasileiro objetivamente não fez nada. Nada. Tipo assim, vocês conseguem dimensionar que depois de vários ataques de Israel contra o Brasil, depois das várias declarações do Lula, nada foi feito, que o governo do Gabriel Boric no Chile, que é um governo ultra rebaixado, é quase uma filial do Partido Democrático dos Estados Unidos, tomou atitudes concretas contra Israel, do ponto de vista, inclusive, econômico, de acordos comerciais, e o Brasil não. Alguém pode dizer, mas Jones, o Chile tem uma grande comunidade palestina que é forte lá. Não, tudo isso é verdade, mas veja, ao mesmo tempo também é verdade que o Lula é muito mais importante do ponto de vista global do que o Gabriel Boric, por exemplo. O governo da Colômbia tomou medidas concretas, rompendo relações comerciais com Israel. O governo da Bolívia também. A gente está falando de 3 países que não têm importância, não têm relevância do Brasil. Aí alguém vai dizer assim, mas Jones, não tem a extrema-direita lá, forte, não sei o quê, e por aí vai. Veja, gente,
Tem direito em todo canto, porque existe classe dominante, existe burguesia na maioria dos países do mundo, né? O governo Petro também governa com minoria no parlamento colombiano, no Congresso colombiano. O governo Gabriel Boric está com a popularidade lá embaixo. O governo da Bolívia está com vários problemas com a esquerda dividida na briga entre o Lucho Arce e o Evo Morales, e teve recentemente uma tentativa de golpe de Estado, né? Assim, sabe? O governo brasileiro, ele não só não fez nada, como ele acabou de assinar um contrato. Bota na tela de novo, Maxwell, a matéria. Essa matéria eu peguei da CNN, mas vocês acham isso fácil em vários portais de mídia, né? Embora a notícia não está amplamente circulando, não se dá a publicidade que se deveria a ela, mas é isso, o governo acabou de assinar um contrato de R$1 bilhão direto para o Complexo Industrial Militar de Israel para ajudar a financiar matar palestinos. Eu vou repetir para você, veja, o governo Lula acabou de assinar um contrato de R$1 bilhão de compra de equipamentos militares de Israel, no momento em que Israel está genocidando, está massacrando os palestinos. E aí, se isso já não fosse grave em si, você percebe como é uma conversa, um chaveco, um deboche de mau gosto, essa conversa sobre nova indústria Brasil, né, a política industrial do governo Lula. Um dos eixos da política industrial do governo Lula é o complexo de defesa. E aí o governo, durante a equipe de transição, teve pasta de transição para tudo, menos para defesa. O governo se recusou a debater com civis qual é a política de defesa do Brasil, deixou isso a cargo dos militares. Quando assume o governo, não faz nenhuma reforma, nenhuma alteração, nenhuma transformação nas Forças Armadas Brasileiras, deixa tudo como está, fica calado. Nesse momento, a Avibraz, que é a empresa da indústria militar mais importante do país, está com um passivo, uma dívida de R$600 milhões, está para ser vendida para um grupo australiano com interferência direta dos Estados Unidos. Aí um grupo chinês entrou na jogada para querer comprar a Avibraz. Os Estados Unidos ameaçaram colocar um embargo na Avibraz se ela for comprada pela empresa chinesa. Está fazendo pressão para a empresa australiana, é isso mesmo? Para a empresa australiana, com bem pouca relevância, inclusive, com menos capacidade tecnológica que a Avibraz, comprar a Avibraz, que na verdade é uma testa de ferro dos Estados Unidos. Então, a nossa mais importante indústria de defesa está sendo vendida para um grupo australiano, que na prática vai ser controlado pelos Estados Unidos. Enquanto isso, o Brasil está comprando tecnologia israelense, financiando o Complexo Industrial Militar de Israel, gente. Vocês conseguem entender? Veja, o governo brasileiro vai pagar R$1 bilhão para a empresa israelense. A dívida da Avibraz é de R$600 milhões. 600 milhões. O governo brasileiro, com o dinheiro que ele vai dar para Israel, ele conseguia salvar a Avibraz e ainda sobrava um trocozinho bom, 400 milhões para, por exemplo, pensar num planejamento de reestruturação produtiva e ampliação das capacidades de produção da empresa, para ver a possibilidade, com a joint venture e com alguns outros países, como Rússia, como China, desses tanques de combate serem produzidos no Brasil. Mas não. O governo brasileiro está dando dinheiro para Israel e está deixando a Avibraz ser desnacionalizada. Aí vocês percebem que esse debate sobre a política industrial do governo Lula, Nova Indústria Brasil, um dos eixos da indústria de defesa, vocês percebem que isso é chaveco, que isso é mentira, que isso é piada de mau gosto, é deboche. Porque como é que um dos eixos da política industrial do governo Lula é a indústria de defesa, e a mais importante indústria de defesa do Brasil vai ser vendida e o governo finge que não é com ele? Os trabalhadores e trabalhadoras da Avibraz estão há meses e meses com salário atrasado, vem pedindo a estatização da Avibraz. A estatização da Avibraz seria um troco para o governo Lula. A gente está falando, repito, gente, de uma empresa que tem uma dívida de só R$600 milhões. O governo acabou de fazer uma encomenda de R$1 bilhão para a empresa de Israel. Percebe? E o governo está deixando a Avibraz cair nas mãos dos Estados Unidos, dentro de uma lógica que a Austrália é cada vez mais usada como cabeça de ponte para pressionar a China. E o governo brasileiro finge que não é com ele, não diz nada, não fala nada, não toma nenhuma iniciativa e vai deixar a Avibraz ser entregue para um grupo australiano para ser controlada pelos Estados Unidos, para ser mais um instrumento de pressão contra a China. Vocês entendem isso? A gravidade disso, a desconexão entre a prática e o discurso. E para concluir, gente, veja só, eu entendo a empolgação de alguns camaradas, de comunicadores, intelectuais, lideranças políticas com o BRICS.
eu não compartilho dessa empolgação. Eu não compartilho dessa empolgação porque nenhuma articulação externa vai salvar o povo brasileiro, o povo trabalhador brasileiro, porque os problemas fundamentais do Brasil, quem resolve é a classe trabalhadora brasileira. Se a classe trabalhadora brasileira não estiver em sentido... Dá o like, pessoal. Dá o like. Tamo junto. ...político ofensivo, aumentando sua organização, né, sua formação político-ideológica, sua consciência de classes, formando lideranças combativas, desenvolvendo teoria crítica e etc., não importa o quão auspicioso, alvissareiro, só palavra difícil, né? Quanto positivo esteja o clima no cenário internacional para a gente avançar em aspectos de soberania. A gente não vai avançar. Aí eu peço que vocês só reflitam numa coisa. Vem cá, se fala tanto de BRICS, BRICS que só desgraça, centralidade do BRICS. Aí no momento que se fala tanto de BRICS, a Rússia é um dos países que mais detém tecnologia militar do mundo inteiro. A China, embora a indústria de defesa não seja o seu carro forte, a China é um país com altíssima capacidade de defesa e complexidade industrial produtiva no setor de defesa. A Índia também, inclusive estamos falando aqui de 3 países que têm bomba atômica, né? A Índia também e tal. Aí é esse chaveco todinho para os BRICS. E aí, frente a isso, o governo brasileiro vai entregar a Vibraz para a empresa australiana, para os Estados Unidos mandar na Vibraz e assimilar a tecnologia da empresa, e vai comprar veículos blindados de Israel. Cadê o BRICS? Aí vocês acham, vem cá, vocês acham que a galera da China, da Rússia, da Índia é otária? Vocês acham que os capa preta, as lideranças do Partido Comunista Chinês, não olha um negócio desse e não fica comentando, não fica analisando, não, é o grau de seriedade que o Brasil dá ao BRICS, que as lideranças políticas brasileiras, a capacidade do país. Veja, eu já comentei isso no canal, e aí é até perigoso comentar isso, né, porque as pessoas escondem. Veja, eu tenho certeza que a alta burocracia do Partido Comunista Chinês, que a alta burocracia do governo russo, de Vladimir Putin, dão algumas risadas gostosas com o Brasil. Porque a gente está falando tanto de desdolarização, de mundo multipolar, de etc, numa economia cada vez mais desindustrializada, com o Banco Central controlado pelos bancos e pelo capital estrangeiro, e com forças armadas que se comportam como um cachorrinho dos Estados Unidos, e uma força de ocupação contra o povo trabalhador brasileiro e que não aceitam controle civil. Vocês estão de brincadeira comigo? Aí a gente vai achar que a gente vai conseguir avançar na soberania nacional brasileira sem enfrentar nada disso. A gente vai conseguir avançar só com a ajuda da China e da Rússia. Assim, é o famoso me engana que eu gosto, né, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Qualquer país que queira mudar sua posição na divisão internacional do trabalho, isso passa por alterar seus fatores de poder. Os fatores de poder é complexidade produtiva, é domínio de ciência e tecnologia, capacidade de defesa militar, é garantir um consenso, uma unidade nacional, e não se faz isso sem destroçar a classe dominante brasileira, né, que atua contra o povo trabalhador, atua contra as maiorias, atua contra a soberania nacional. A gente não vai conseguir, por exemplo, criar uma coesão nacional para afirmar o Brasil no mundo com esse grau absurdo, escandaloso, criminoso de desigualdade, de renda, riqueza e propriedade. Porque, assim, tem uma reflexão clássica do Antônio Gramsci, lá no Caderno do Cáceres, no caderno sobre Maquiavel, a política e o Estado moderno. Coloca aí na tela, Maxwell, que Antônio Gramsci... Boa tarde, Tamir. Você já falou sobre o novo recurso do YouTube, o Hypar, que está em teste para alguns canais? Mano, ainda não falei, mas eu já vi que tava rolando isso aí. Acho que o meu não tá ainda não, né? De mais ou menos assim, eu vou citar de cabeça porque o livro tá na estante do quarto do lado e eu não vou lá pegar agora. Mas Gramsci diz que quanto mais um país precisa usar a polícia, mais ele é fraco externamente. O que é que Gramsci está querendo dizer? Um país fraturado, um país dividido, um país esgaçado por conflitos internos tem dificuldade de se afirmar do ponto de vista internacional, na geopolítica. E quanto menos o país precisa usar a polícia, mais forte ele é para usar o exército. Ou seja, quanto mais unido é o país do ponto de vista interno, mais forte ele tende a ser na esfera internacional. O que é que o Gramsci está querendo dizer? O Gramsci está querendo dizer algo básico e fundamental, que é afirmar a defesa nacional, afirmar a capacidade de projeção no cenário internacional, passa, antes de tudo, pela sua força interna. Passa por construir os fatores de poder internamente, porque é dos fatores de poder nacionais
que você afirma a sua força no cenário internacional. Então veja, é lógico que essa não é a única explicação. Tem vários e vários elementos que explicam a campanha que a China, por exemplo, leva a curso, que acabou com a extrema miséria, que combate as desigualdades, que está fortalecendo serviços públicos, está construindo um estado de bem-estar social. Há vários e vários elementos que explicam esse processo. Mas um deles, sem dúvida nenhuma, é a China, o grupo dirigente do poder na China, percebendo a intensificação do conflito com os Estados Unidos, tomou a decisão que é preciso fortalecer a sua defesa nacional. Fortalecer sua defesa nacional passa necessariamente por pacificar certos conflitos internos desde uma perspectiva não de anular a luta de classes, que isso não existe, mas de reduzir insatisfação, de melhorar as condições de vida, de melhorar o bem-estar geral da população, de criar mais perspectiva no futuro, esperança, bem-estar, né? Felicidade para o povo, porque um povo que considera que sua vida está bem, que está melhorando, que está legal e tal, ele tem mais disposição para defender o seu país e tem menos disposição, inclusive, para entrar, sei lá, em revoluções coloridas, por exemplo, que é um termo que eu nem gosto de usar, mas enfim, muita gente usa, vocês entenderam, sabe? Então, assim, é lamentável que o Brasil, enquanto esteja acontecendo um genocídio contra o povo palestino, esteja financiando o complexo industrial militar de Israel. E é lamentável que, como quase tudo, inclusive, no governo Lula, a política industrial para o setor de defesa não seja levada a sério e seja só gogó. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça. Pam, 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 pam. Tá aí então, pessoal. Tá proibido agora defender a Palestina e defender o governo Lula. Como vocês vão escolher defender o governo Lula, não fala mais sobre Palestina, viu? Ouviu? Tá ouvido, né? Tá ouvindo, né? Então tá, cuidado, hein? Carteirinha de esquerdista está à prova. Né? Cuidado. Se for pego falando de Palestina por aí... Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. 100% certo que ele falou no vídeo. Quem falou o contrário tá boiando.